Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo, meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Estamos vendo que após o pecado, o arrependimento, o perdão, as consequências dos nossos pecados ainda nos perseguem. Nós temos aqui um acontecimento a respeito da história de Davi, que poderíamos prever que mais tormentos aconteceriam. O Salmo 3, ele fala sobre quando Davi fugiu do seu filho Absalão. Nosso tema de hoje é a espada insaciável. Salmo 3 diz assim: Senhor, muitos são os meus adversários e muitos se rebelam contra mim. São muitos os que dizem a meu respeito, Deus nunca o salvará. Mas tu, Senhor, és o escudo que me protege, és a minha glória e me fazes andar de cabeça erguida. Ao Senhor clamo em alta voz e do seu santo monte ele me responde. Eu me deito e durmo e torno a acordar porque o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Quebra o queixo de todos os meus inimigos. Arrebenta os dentes dos ímpios. Do Senhor vem o livramento. A tua bênção está sobre o teu povo. Nós temos então um trono abandonado em 2 Samuel capítulo 15. Versículo 25 diz assim: Então o rei disse a Zadok: leve a arca de Deus de volta para a cidade. Se o Senhor mostrar benevolência a mim, ele me trará de volta e me deixará ver a arca e o lugar aonde ela deve permanecer. O rei Davi e Absalão, por fim, viram-se face a face. Entretanto, como vimos, infelizmente, o encontro deles foi muito rápido e também tardio. Vemos agora a prova da profunda decepção de Absalão com aquele encontro no palácio de seu pai, que serviu apenas para piorar, aumentar a sua amargura. O relacionamento desse pai e desse filho tem muito a nos ensinar. Uma importante e objetiva lição. Reunificação e reconciliação podem ser duas coisas bem diferentes. Muitos casais que se separam reconciliam-se pelo bem dos filhos, das finanças, das convicções religiosas, até mesmo do negócio da família. E assim muitos deles vivem o resto da vida deles sem solucionar os problemas existentes. Reunificação é uma coisa, reconciliação é outra. Uma diferença está na presença, a outra na ausência do sofrimento. Veremos esse princípio em operação no relacionamento então entre Davi e Absalão. Absalão, ele ficou decepcionado com o encontro com o pai e possivelmente ele sofria do mal que muitos adultos sofrem nos dias de hoje. Quando Absalão era pequeno, seu pai era o seu herói. Ele era forte, era inteligente, era o ídolo do seu filho. Davi tinha muitos defeitos, mas o menino só pode vê-los quando aquela bomba emocional atingiu o seu lar, explodindo na cama de Aminon. Embora as pessoas tenham se enfurecido, ninguém se dispôs a limpar aquela sujeira. A vida continuou e o lixo foi sendo varrido para debaixo do tapete. Davi não conseguiu viver à altura das expectativas de Absalão e as consequências disso foram devastadoras. Absalão quer se vingar do seu pai. Ele tira a vida de Aminon e não foi o bastante.
O fato de seu pai ainda chamá-lo de filho não foi suficiente. Ele ainda clamava por vingança e determinou que seu pai seria a próxima vítima. Obviamente, Absalão usou todos os recursos, tanto bons como maus, que conhecia para chamar a atenção do seu pai, e como não conseguiu ter Davi em seu lar, decidiu aproximar-se dele por meio do trono. Absalão iniciou uma campanha para conquistar o coração do povo. Toda manhã ele chegava em uma carruagem, uma comitiva de cavaleiros, e ele ficava ali à porta da cidade para aparentar ser alguém muito importante. E sempre que alguém trazia uma causa para ser decidida pelo rei, Absalão proclamava que, se ele fosse designado o juiz daquela terra, faria justiça a todos. Ele era talentoso político, e não me surpreenderia se até beijasse as crianças. Absalão, ele arquitetou um plano bem eficaz. Ele trabalhou cada etapa de sua estratégia durante 4 anos, esperando o momento certo para tentar tirar do trono o pai que ele odiava. Absalão passou 2 anos esperando que Davi castigasse Aminon, 3 escondendo-se depois de matar seu irmão, 2 em Jerusalém aguardando que Davi o recebesse, e 4 executando o seu desonesto plano de vingança contra o seu pai. A falta de perdão e a retaliação roubaram 11 anos de sua vida, muito tempo para guardar rancor e amargura. Você não acha? Por acaso a raiva ou a amargura já lhe roubaram alguns anos de sua vida? Deus ordena que perdoemos aqueles que nos ofendem e não condiciona seu mandamento dizendo que o façamos somente quando alguém pedir perdão a nós. Ele simplesmente nos manda perdoar. Jesus, ele deu exemplo perfeito lá em Lucas 23:34. Do alto da cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Seus algozes não se tinham arrependido. Pelo contrário, sorteavam a sua túnica entre eles. Creio que o mestre pediu ao pai que lhe perdoasse não para tirar a culpa daqueles homens, mas para ele mesmo se livrar do ressentimento. Ele escolheu completar sua dolorosa missão com o amor do pai e não com a falta de perdão. Davi, ele nunca pediu perdão. Ele nunca usou sua posição de autoridade em sua família. Ele fez muita bobagem. Mas Absalão não tinha de seguir os seus passos. Ele poderia ter clamado por misericórdia divina e perdoado Davi por ter falhado com ele, mesmo que este nunca tivesse reconhecido a maneira errada como conduziu essa família. Deus teria considerado Davi responsável por isso e não Absalão. Em vez disso, ele se trancou na prisão da amargura, onde o caráter se corrói na escuridão da alma. Muitas vezes nós resistimos ao perdão dizendo: é muito difícil perdoar. O perdão pode ser doloroso por um momento, mas o ódio e a amargura são dolorosos por toda a vida. Geralmente, as pessoas que nos ferem não percebem a magnitude das suas ações. Aqueles que escarnecem e crucificaram Jesus não tinham ideia do que estavam lidando com a plenitude da divindade encarnada. O homem que abusou de muitas pessoas em muitos tempos, ferem pessoas. E olha, Jesus, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando abrigamos a amargura e nos recusamos a perdoar, tornamos nossos próprios algozes. Enquanto culparmos alguém, continuaremos a nos atormentar. Aqueles que nos machucam muitas vezes não têm ideia do tamanho do nosso sofrimento. No entanto, se seguirmos o exemplo de Jesus, nós estaremos livres. Podemos economizar muita dor de cabeça ao aprender a perdoar,
mesmo quando ninguém assume a responsabilidade por suas ações. Isso irá salvar-nos do tipo de mágoa que acabou destruindo Absalão. Depois dele esperar e planejar o mal, Absalão partiu para Hebrom para iniciar a sua rebelião. Ele enviou mensageiros por todo Israel para fazer o seguinte anúncio: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é o rei de Hebrom. Assim que vocês ouvirem o som das trombetas, digam: Absalão é rei de Hebrom. 2 Samuel 15:10. Aitofel, avô de Betseba, era um conselheiro muito respeitado e amigo íntimo de Davi. Um conselho dele valia mais do que muitas tropas. Absalão poderia ser um pobre coitado, mas não era burro, não. Ele atraiu Aitofel para o seu lado e a conspiração ganhou força. Se o plano de Absalão fosse uma partida de xadrez, esse seria o checkmate. Quando Davi soube da rebelião, fez algo notável, arrumou suas coisas e abandonou Jerusalém. Será que estamos falando do mesmo Davi que Deus ungiu como um rei escolhido? Aquele que derrotou o gigante, que Deus fez prosperar como nenhum outro? Não sabia ele que o Senhor que lhe dera o reino era o único que poderia tirá-lo? Como ele poderia fugir do seu trono? Davi achava que aquilo era o correto a fazer em meio a um fracasso que ele mesmo provocara. Triste e em vestes de luto, ele e seus leais seguidores rumaram para o Monte das Oliveiras, aonde se costumava adorar ao Senhor. No alto do monte, algo inusitado acontecia. Davi orou. Aos poucos, tudo começou a acontecer. Davi abandonara seu trono praticamente sem esperança. Porém, no ponto mais alto da montanha, ele dobrou os seus joelhos e orou. Veja que oração. Deus fez com que ele a escrevesse. Trata do Salmo 3, como nós já lemos. Deus não respondeu a todas as petições de imediato, mas deu força suficiente a Davi para começar e andar com fé, em vez de andar com medo. No alto do Monte das Oliveiras, ele se confrontou com o Espírito Santo, que costumava ser reverenciado ali. Muitos anos depois, Jesus também fez o mesmo percurso, onde obteve forças para caminhar para a cruz. Imagina se Cristo pensou em Davi quando orou no cume daquele mesmo monte. Uma coisa certa, querido irmão, quando ele se sentou naquele monte, na véspera da sua crucificação, ele pensava em mim, ele pensava em você. Hoje, você não tem de subir uma montanha para receber força para cumprir o seu chamado divino. O Altíssimo está ao alcance de um sussurro, ou melhor, de uma oração. Que Deus abençoe você. E até segunda-feira com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.